Meus amados irmãos, nós estamos nessa série. Pode colocar a imagem da série, Luiz, ainda antes da oração. Missão e adoração, que nós estamos falando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e os demais companheiros. E hoje, eu estou fazendo essa introdução para dar tempo das crianças chegarem ali, nós vamos orar. E hoje nós vamos estudar o texto, mostra para a gente, Luiz, de Atos 16, de 16 a 40, e é por esse texto e pela programação com as crianças que nós vamos orar agora. Senhor, obrigado a Deus por esse culto, obrigado pelo privilégio de cantarmos louvores ao Senhor, obrigado pelas crianças cantarem, os adultos cantarem, os idosos cantarem, todo ser que respira, louva e adora o Senhor. Por isso nós estamos aqui, foi o Senhor quem nos chamou, o Senhor, ó Deus, tem algo a nos dizer. Então, ao abrir a Tua palavra, nós clamamos que algo especial ocorra, ó Deus. Essa conexão entre céu e terra, o Senhor falando às nossas mentes, transformando as nossas vidas. Que assim seja para a Tua glória. Usa-me, ó Deus, como pequeno, como falho, como pecador, mas como aqui estou, instrumento em Tuas mãos. Assim, nós todos pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda antes do nosso teaser, e antes de abrirmos a palavra, eu quero dizer para você que as imagens e a música do nosso teaser, elas estão carregadas de significado. Significados para toda a série. E talvez algo muito evidente do teaser e da nossa imagem da série, algo que causa até uma certa estranheza, é que ninguém tem rosto. E foi proposital. Porque o foco da série não está nas pessoas, mas está no que Deus está fazendo enquanto essas pessoas estão em missão e, ao mesmo tempo, adoração. Você vai ver no teaser o apóstolo Paulo sendo impedido, sendo frustrado de fazer o que ele queria. Você vai ver o homem da Macedônia em dois momentos. No segundo momento ele está pedindo ajuda, como diz o texto que o pastor Eduardo pregou no domingo passado. Você vai ver gente daqui de São Paulo em missão. Você vai ver gente no Paquistão em missão. Você vai ver pessoas de etnias diferentes, mas elas estão na nossa cidade, nos nossos bairros, especialmente São Paulo, tão multiétnico. Estão representados ali porque para nos lembrar que a missão é também dentro de casa, na nossa cidade. Mas repare, não importa se é o apóstolo Paulo, não importa se é o Marcelo, não importa se é o Arquimedes, o rosto não importa. O que importa é o que essas pessoas estão fazendo. Elas estão cumprindo a missão em adoração ao Senhor. Essa é a essência do teaser, é a essência da nossa série e é a missão que Deus nos deu. Vamos assistir. Deus muda o destino de um homem sem que ele possa entender. Fecha um caminho, abre outro Pra um povo te conhecer. De Troade a Corinto, de São Paulo ao Paquistão, do teu bairro a cidade inteira segue a mesma vocação. Toda nação em missão, toda língua em adoração. Somos chamados pra missão e adoração. Algumas semanas atrás eu precisei atrasar um pouquinho, alguns dias, o início do meu recesso, porque eu não podia deixar, entre outras atividades, de visitar a UTI de uma maternidade aqui de São Paulo. E é curioso que tem gente que acha isso um privilégio.
o pastor ter acesso a todas as UTIs dos hospitais em São Paulo, em qualquer lugar. Mas eu preciso ser honesto, não é bem assim. Pessoalmente falando, não é bom. Porque você entra em lugares onde ninguém que está ali gostaria de estar ali. Você conhece pessoas em um dia que eles não gostariam que você os conhecesse. Mas se torna bom, apesar disso, porque Deus sempre tem um plano. E porque Deus tem um plano, a gente vai. Eu me lembro que essa última vez, há 2 semanas, eu estava na porta, esperando para entrar na UTI, porque não se entra numa UTI quando quer, né? Você espera eles te chamarem, eles te vestem, eles checam seus documentos, você coloca máscara, você coloca avental, você sabe como é. E enquanto eu esperava ali, as enfermeiras me atenderem para eu entrar, eu ouvi um senhor, perfil de avô, falando ao telefone, falando no celular, e ele estava do meu lado, assim, sentado, e ele estava dizendo que a bebê teria alta em 2 ou 3 dias, que a esperança era grande, e eu ouvindo aquela história, e essa história se conectava com a pessoa que eu ia visitar. Quando ele desligou, eu me dirigi a ele, eu perguntei se ele era o pai da mãe que eu tinha ido visitar ali no hospital. Porque as histórias batiam, como eu disse para vocês. Mas ele me disse que não. Era outra família, era outro bebê, era outro leito ali daquela UTI da maternidade. Mesmo assim, eu falei com ele. Eu deixei uma palavra de esperança para um homem que eu não fui visitar sobre uma criança que eu nem mesmo conhecia. Aí me chamaram, eu entrei, e é aqui que eu quero que você entenda. Numa UTI, você nunca visita só a pessoa que você foi visitar. Não existe isso. Você atravessa um corredor. Você passa por camas, por enfermeiros, por pacientes, por parentes. E muitas vezes acontece de alguém te identificar como pastor, e Deus abre uma porta para uma frase. Às vezes até uma oração inteira. De pé mesmo, ali no corredor, com alguém que você nunca viu, você nem sabe o nome muitas vezes. E provavelmente você nunca mais vai ver. Eu estava naquele lugar por um leito, mas Deus tinha um corredor. Eu estou contando essa história porque isso está muito relacionado com a segunda viagem missionária. Eu sei e eu quero pregar para o leito que eu fui visitar. O meu ministério inteiro, ele é meio que desenhado, desde o seminário, para quem resolve aparecer, para quem eu já conheço, para quem lê, para quem procura, para quem vem, para quem senta, para quem faz pergunta. Eu estou preparado para isso. Mas o texto de hoje vai mostrar aqueles homens em missão encontrando gente que nunca ia aparecer na frente deles. Gente que não estava procurando nada. Gente que estava trabalhando no turno da noite, do outro lado de uma parede. Gente que estava no corredor. Vimos com o pastor Eduardo no último domingo que Deus fecha a porta da Ásia, fecha a porta da Bitínia para aqueles homens e abre uma porta que Paulo nem tinha imaginado, a Macedônia. E ali nós vemos o primeiro fruto do evangelho na Europa. Uma mulher que se chama Lídia, comerciante de púrpura, mulher de negócios, mulher temente a Deus,
segundo o texto bíblico, cujo Senhor, o coração abriu, o coração dela foi aberto pelo Senhor. Esse era o leito. O apóstolo Paulo e os seus colegas viajaram para isso. Mas hoje Lucas nos apresenta o corredor. Nós vamos ler Atos 16 a partir do versículo 16 em 2 movimentos. No primeiro, nós vamos ver que a missão mexe com a cidade. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, a partir do verso 16 do capítulo 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós. É Lucas quem está narrando. E gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Aqui surge um outro homem. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cálice interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Até aqui por enquanto. O título desse ponto, dessa primeira parte, a missão mexe com a cidade, é baseado no que aqueles homens gritaram. Esses homens estão tumultuando a cidade. A missão mexe com a cidade, queridos. E é muito curioso porque o texto começa com uma jovem. Mas a gente só sabe que ela é jovem na continuação do texto. Porque o texto nos apresenta ela como no primeiro momento, como uma escrava. E diz que ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Perceba que está no plural. Ela tinha dono, mas esse dono não era um dono, eles eram sócios. E ganhavam dinheiro com essa menina. Vou chamar de menina porque depois a gente sabe que ela é jovem. A princípio, escrava. E aqui nós temos um resumo do que é a cidade de Filipos, que eu não tenho tempo de entrar em detalhes sobre todas as características culturais da cidade. Mas você consegue entender bem o que é essa cidade ao perceber que havia gente naquela cidade cuja renda mensal dependia de uma menina continuar possuída. Era esse o nível da cidade de Filipos. Agora, o que impressiona no texto, nessa parte, é o que ela grita. Ela grita: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Repara uma coisa, é uma afirmação, e ela é tecnicamente perfeita. É exatamente isso que aqueles homens eram. Agora, o que você precisa entender é que aos ouvidos
do morador grego, em sua maioria grego, de Filipos, quando eles ouviam Deus Altíssimo, também poderia significar Zeus, o maioral entre os seus deuses. Então nós tínhamos um oráculo pagão, aquela menina, ela era um oráculo pagão, ela anunciava coisas, profecias. Um oráculo pagão gritando pela cidade que aqueles homens anunciavam um grande Deus como Zeus. Ou seja, o evangelho foi colocado numa prateleira que o grego de Filipos, entre vários deuses, poderia também escolher o Deus que aqueles homens estavam anunciando. É por isso que Calvino, quando comenta esse texto, ele já dizia que se o Paulo e os seus companheiros aceitassem o testemunho dessa menina daquele jeito, eles estariam dando crédito ao diabo. E é esse o motivo, Paulo até parece assim titubear, a gente não sabe o porquê que ele faz isso só num segundo ou terceiro momento, mas em algum momento ele se recusa a aceitar aquilo que aquela menina estava anunciando. E aí Paulo expulsa o espírito. Vocês viram? Nós lemos. E o que acontece quando ele faz isso? Nós temos o mesmo verbo é apresentado no verso 18 e no verso 19, mas nas nossas traduções, eu estou usando a NVT hoje, isso não fica tão claro quanto no original. Ali, no verso 18, diz que o espírito saiu dela. Ali está a deixou. É o verbo sair. E no 19, quando fala que a expectativa de lucros deles foi frustrada, também é o mesmo verbo sendo usado. Saiu a fonte de renda daqueles homens. Sai o espírito de dentro de uma menina, sai o faturamento de dentro destes homens. Adivinha qual das duas situações escandalizou a cidade? Ninguém protestou semanas, meses, anos antes, enquanto aquela menina era espiritualmente explorada todos os dias em praça pública. O escândalo foi quando ela ficou livre e o caixa daqueles homens fechou no vermelho pelo primeiro mês. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque o nosso assunto é missão. E este é o campo que Deus nos chama para fazer missão. E eu não estou falando de Filipos ou de você ir para um lugar distante. Eu estou falando do coração das pessoas que Deus nos chama para anunciar o evangelho. É este. Não é diferente dos dias atuais. Vocês perceberam a acusação? Eles não falam, estes homens quebraram o nosso negócio, esses homens vão nos levar à falência. Não, eles falam, estes judeus, ou seja, em primeiro lugar eles atacam uma questão étnica. Esses meros judeus, esses pobres judeus, esses tolos judeus, esses fracos judeus, estes homens, estes judeus. Depois eles vão tocar num assunto de ordem pública. Estão tumultuando a cidade. E isso era muito sério naquela cultura da polis grega. Mas aí eles tocam no ponto mais importante aqui. Quando no 21 eles falam que eles ensinam costumes que nós, e aí eles enchem a boca, né? Romanos, não podemos seguir. Aí eles apelam para a identidade nacional. Sabe por quê? Filipos era uma importante colônia romana e tinha um orgulho quase patológico
pelo seu próprio status. Ali viviam muitos ex-militares, combatentes de guerra, veteranos de guerra, e Roma colocava eles em Filipos na aposentadoria propositalmente, porque era estratégico, muitas etnias misturadas, um grande comércio, um trânsito grande de pessoas de várias regiões. Então vamos marcar território aqui com os nossos veteranos para eles garantirem a identidade nacional romana ou greco-romana. O prejuízo daqueles homens foi no caixa, mas o argumento de defesa deles foi a cultura. Alguém aqui, hoje, acha que isso deixou de acontecer? Detalhe, quando eles falam eles, os judeus, Paulo e companhia, meros judeus, eles não sabiam que tinha cidadão romano ali. E isso se torna vital no final do nosso texto, no final dessa história. Nós lemos o que aconteceu. Eles foram condenados, mas não uma condenação qualquer. Foram condenados sem julgamento, sem defesa. Eles foram despidos em praça pública. Eles foram açoitados com varas. Eles foram jogados numa cela interna, não nas celas primeiras, no nível da rua, digamos assim. Numa sala interna. E lá nessa sala interna, depois de açoitados, depois de humilhados, nus, ainda amarraram os seus pés num tronco dentro da cela. Os historiadores dizem que era exatamente assim que os romanos tratavam quem não era de Roma. Eles só não podiam fazer isso com um cidadão romano. Com um judeu ou qualquer outro, super normal. Não tem nada de diferente aqui. O que eles não sabiam é que tinha um romano ali, um cidadão romano. Isso vai se tornar importante daqui a pouco. Mas o que eu quero que você perceba aqui, porque nós estamos falando de missão e o desafio nosso de cumprirmos a missão e a adoração, é que o que acontecia na prática naquele tempo é que as pessoas de classe baixa tinham pouca ou nenhuma proteção legal. Uma realidade só daquele tempo, claro. Hoje em dia não é bem assim. E eu quero que te chame a atenção que os servos do Deus vivo, cumprindo a missão do nosso Senhor, eles são tratados como pessoas de classe baixa. Porque é assim que o mundo considera o nosso Senhor. Não se iluda. Consequentemente, é assim que o mundo nos considera. Você já parou para pensar quantas coisas estranhas na nossa cidade continuam de pé porque tem pessoas que estão ganhando com isso? Sabe quando você vê uma situação na nossa cidade já há um tempão e você pensa assim, mas como que isso ainda acontece? A gente até acostuma, né? Mas as pessoas que vêm de fora e veem isso acontecendo, elas falam, mas como? Ninguém faz nada? Não é possível que alguém faça alguma coisa. Então, quando alguém mexe numa estrutura, a resposta nunca vem, você mexeu no meu lucro. Não. A resposta sempre vem embalada de outra coisa. E a situação nunca é resolvida. Agora, eu estou te dizendo isso para destacar o contraste destes homens com a postura do apóstolo Paulo. Guarde isso. Guarde isso. Deus não.
Paulo estava onde exatamente Deus mandou. Isso ficou claro na visão de Troade. Vá para a Macedônia. Não tinha dúvida. Paulo estava no centro da vontade de Deus. E ele foi parar num tronco. Estar no centro da vontade de Deus não é seguro. Mas é o certo a ser feito. E eu gostaria de ter tempo para explorar isso daqui. Mas eu não tenho e não é o foco desta mensagem. Mas sabe quando acontece uma coisa ruim na sua vida, na sua semana? E talvez a primeira ou a segunda ou o terceiro pensamento que você tenha é: mas o que será que eu fiz? Ou o que eu estou fazendo errado? Mas será que Deus está me castigando? Mas será que eu deveria estar lendo mais a Bíblia, orando mais? Isso é por causa daquele meu pecado. Paulo estava no centro da vontade de Deus. Foi despido em praça pública, açoitado com vara, preso numa cela imunda, úmida, fedida, provavelmente com ratos, foi amarrado os pés no tronco. E em nenhum momento o texto diz: foi porque eles estavam em pecado, deveriam ter cantado mais ou orado mais. Então, reflita na semana. Existe alguma coisa que você tolera na sua rotina? Não porque seja certo, mas porque mexer nela sairia caro? Você sabe que vai ter algum prejuízo. Então deixa como está. Reflita sobre isso. Mas reflita durante a semana, porque agora eu quero te apresentar a segunda parte. E a segunda parte tem essa temática: a adoração atravessa paredes. Acompanhe comigo a continuação da história. Eles estão presos, vocês viram? Agora o verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, atenção, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, um forte terremoto. Houve, um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Todos. Todas as portas, todos os presos, todas as correntes, os alicerces foram sacudidos. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate! Estamos todos aqui! O carcereiro mandou que trouxessem luz. E ele correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Toda a família, toda a casa. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Vamos pintar a cena na nossa mente.
costas dilaceradas, costela, barriga, braço, perna, provavelmente muito sangue, muitas marcas, carne viva, sem curativo, sem analgésico. Os seus pés estão no tronco, está escuro. E o registro bíblico é: oravam e cantavam hinos a Deus. E atenção, meia-noite, que o texto fala que era meia-noite, né? Não era assim um horário de oração judaica. Todo judeu à meia-noite para tudo o que está fazendo. Não. Não existe isso. Eles não estavam cumprindo nenhuma liturgia, não estavam cumprindo nenhuma obrigação. Eles estavam ali sofrendo, cheio de dor, sem conseguir dormir, certamente com insônia. E resolvem preencher esse espaço, cantando e orando. E não tem nenhum indício no texto de que eles oravam para serem soltos. Não tem. Eles não estavam negociando com Deus. Eles estavam em missão e adoração. Literalmente. E aí vem a frase que definiu essa segunda parte, o título dessa segunda parte. E os outros presos ouviam. Queridos, a adoração atravessa paredes. E o verbo grego aqui não diz, os especialistas dizem isso, não é ouvir de longe, assim, estou passando pela rua e estou ouvindo os sons. Não. O verbo grego é ouvir com atenção. É a ideia de ouvir grudado. E o tempo ali indica a noite inteira. Stott resume muito bem essa cena. Não eram gemidos, eram hinos que saíam de suas bocas. Em vez de amaldiçoar os homens, eles louvavam a Deus. Não é de admirar que os companheiros de prisão estivessem escutando. Imagina aqueles homens, talvez assassinos, ladrões, seja ladrão de galinha ou ladrão alto nível, digamos assim. Eles estavam ali presos e sabiam a causa. E aí eles estão vendo aqueles homens presos porque anunciavam o Deus deles. E agora esses homens humilhados louvam, cantam. Isso certamente chama atenção. Isso enche a mente daqueles homens de brasas vivas. E eles começam a prestar atenção. O que é isso que está acontecendo? E eu pergunto para você, o que é isso que está acontecendo aqui? E eu respondo, é missão e adoração. Porque as duas são a mesma coisa. A adoração não é uma pausa para a missão. Vamos pausar a missão aqui, vamos ter o nosso momento de louvor. Não! A adoração aqui foi a missão. A adoração é o cumprimento da missão. Os outros presos, eles estão no corredor da UTI. Paulo e Silas foram para Filipos por causa de um leito. Uma mulher assim na beira de um rio era o que era esperado. Agora, homens em celas, estando eles mesmos dentro das celas, não. Isso não era esperado. O que eles fazem? Eles adoram o Senhor, mesmo dentro da sua própria dor. E enquanto isso, um corredor inteiro estava escutando. Eu estou falando assim porque eu quero dizer isso daqui para você. Talvez a parte mais importante do seu testemunho não seja o que você diz para quem você escolheu.
Talvez a parte mais importante do seu testemunho seja o som que você faz quando as coisas dão errado. E nesse momento, alguém que você nem viu está do outro lado da parede, vendo a sua reação, ouvindo a sua voz. Eu não sei onde você mora, mas no meu prédio, no nosso apartamento, nós ouvimos os vizinhos e somos ouvidos pelos vizinhos. Apartamento de cima, apartamento de baixo, apartamento lateral. E eu não posso dizer para vocês que tudo que os meus vizinhos ouvem da minha voz dentro do meu apartamento é adoração. Certamente não. E eu falo isso com tristeza. Talvez em algum momento sim. E glória a Deus por isso. Mas independente de paredes, essa situação e esse texto fala muito sobre esse aspecto de como nós lidamos com a nossa fé, com o mundo, com a missão e com a adoração. Aí vem o terremoto, de repente. Diz que é forte, foi forte. Mas você já percebeu algo curioso nesse texto? Nessa parte aqui? As portas estão abertas, as correntes são soltas, ninguém sai. Ah, isso que é surpreendente, pastor? Não, isso é óbvio. O que é surpreendente é que o texto, lá no verso 35, diz que os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Mas esse evento não está relacionado com o terremoto. Eles iam sair de lá poucas horas depois, com ou sem terremoto. Porque o que Lucas narra aqui na sequência não é uma fuga, é uma conversão. Presta atenção em mim. Deus sacudiu os alicerces daquela prisão e o que ficou de pé no fim de tudo foi um homem, um carcereiro. E perceba aqui o que Paulo não faz. As circunstâncias gritavam: fuja, é Deus abrindo o caminho. Sabe quando você ouve assim, não, isso é bênção de Deus. Joga aí na bet que você vai ganhar, Deus está me dizendo. Vigia. Não é isso. O apóstolo Paulo sabe que se eles... O apóstolo Paulo é cidadão romano. Tem experiência militar, inclusive. Ele sabe que se eles fogem, aquele homem, o carcereiro, morreria. Porque a lei romana diz que um carcereiro que perdia os seus prisioneiros pagava com a própria vida. A lei. E o que nós vemos é uma cena dramática. Este homem, ele vai antecipar a lei e ele pega uma espada. E o tema é esse mesmo, esse tema delicado da nossa sociedade. Que se eu falar aquilo, o YouTube derruba a gente. Era isso que ele ia fazer. Então Paulo grita a frase mais sacrificial de todo o capítulo. Não se mate! Ele grita. Estamos todos aqui! Deve ter gritado bem alto para o carcereiro ouvir. Ele não está falando só dele, só de Silas, ele está falando da cela toda, com as portas escancaradas. Todos ficaram ali. Lembra de Lídia, do domingo passado? Aqui nós vemos um contraste muito grande e uma aplicação para as nossas vidas.
o carcereiro entra correndo, com a luz na mão, e outras pessoas ajudando ele. Ele cai tremendo no chão. Lídia frequentava um lugar de oração, diz o texto bíblico. O carcereiro não. Lídia prosperava nos negócios. O carcereiro estava a segundos de se matar. O coração de Lídia foi aberto com mansidão. O carcereiro foi a fórceps. Lídia não teve nenhum sinal espetacular. Foi obra silenciosa do Espírito na vida dela. O carcereiro teve um terremoto. E aí o reverendo Hernandes ele faz um comentário muito interessante que eu trouxe aqui. Deus nos salva de formas diferentes. Por isso não podemos transformar a nossa experiência em modelo para os outros. Cuidado com isso. Tanto você ficar olhando para a experiência dos outros que você não teve, quanto as que você teve e o seu irmão não teve. E aí vem a pergunta. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aqui tem uma curiosidade. Da onde esse carcereiro tirou essa expressão salvo? E por que ele está fazendo essa pergunta exatamente para aqueles homens? Já parou para pensar? Por causa de uma menina possessa, que no verso 17 ficava gritando pela cidade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Para você aprender que na missão, Deus usa até o que foi dito com a intenção errada. E Deus transforma na pergunta certa, na hora certa. E tem um detalhe que eu tenho certeza que você não percebeu nesse texto. Depois você fala, pastor, eu percebi sim. Tá bom, eu te dou um chocolate. O carcereiro, muito provavelmente, não ouviu os hinos. Como assim, pastor? A gente leu o texto bíblico aí, eles estavam cantando. O verso 27 diz que ele acordou. Acordou com um terremoto. Se ele acordou com um terremoto, durante o terremoto eles estavam cantando, enquanto eles estavam cantando, ele estava dormindo. Os outros presos ouviram. O carcereiro não. Ele só viu o resultado. Porque às vezes a pessoa que Deus vai alcançar através de você não vai ouvir uma palavra sua. Só vai ver o resultado que a sua fé faz no ambiente. A resposta do apóstolo Paulo é a definição mais curta e completa do Evangelho em toda a Escritura. Nós estamos diante desse texto. Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Ele não vira para aquele homem e fala, reforme-se, dá um jeito na sua vida, melhora a sua vida, deixa de adorar esses deuses, deixa de seguir essa cultura greco-romana. Depois que você fizer isso tudo, você volta aqui, a gente impõe as mãos sobre você, a gente ora. Não. É crer. Mas não é crer em qualquer coisa, porque o segredo não está na fé. O segredo está na crença, na fé no Senhor Jesus. Ele chama de Senhor e ele dá um nome. É Jesus. Kyrios. Por que Paulo não pregou arrependimento? Aquele homem já estava arrependido. Ele estava prostrado, ele estava tremendo. Ele estava aos pés dos prisioneiros. Ele é o carcereiro. Ele estava aos pés de prisioneiros. Prisioneiros que horas antes ele mesmo tinha torturado. Não precisava
de ninguém para explicar para aquele homem que ele estava perdido. Ele entendeu a situação. Agora, não pule o verso 32, que diz: então pregaram a palavra do Senhor. Não existe salvação por tabela, gente. Tive uma experiência com Deus e estou salvo. Joia, experiências são legítimas, Deus pode fazer isso quando e como Ele quiser. Mas essas experiências te levam para a palavra, para você entender o Evangelho. E os apóstolos estão em missão, e eles sabem o que é missão. Missão é anunciar o Evangelho. Não é fazer terremotos. Então eles pregam a palavra, o texto é belíssimo. Só Deus para iluminar a mente de Lucas, de quem está escrevendo, para preservar esses detalhes para nós. Ele prega a palavra de Deus a ele e a toda a sua família. A casa dele ouviu o Evangelho. E naquela mesma madrugada eles creram. E aí vem o versículo mais emocionante, né? Olha lá, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. E em seguida eles todos foram batizados. João Crisóstomo dizia no século IV que o carcereiro lavou os vergões dos açoites e foi lavado dos seus pecados. 2 águas na mesma madrugada. E aonde termina essa história? Onde termina toda a história onde tem discípulo de Jesus? Na mesa. Levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição. A gente faz isso até hoje. A gente adora. É bíblico. Ele e toda essa família se alegraram porque creram em Deus. O que acontece aqui é exatamente o que acontece com Lídia também. Vai para casa, faz uma refeição, cozinha é lugar de crente. Tem uma mesa lá na cozinha, come, fala de Deus, o que Deus fez, fala das lutas também, e daqui a pouco puxa um louvor, aí um louvor medley década de 80, e todo mundo cantando. Isso é Deus. Mas sabe o que me pega aqui, queridos? Não é o terremoto. Eu sei orar na hora do terremoto. Na hora do terremoto, nós somos quase que obrigados a orar. Você está no terremoto. Agora, cantar com as costas abertas, sem nenhuma indicação de que Deus vai fazer alguma coisa, isso nós precisamos aprender. O que eu quero concluir com você? Que igreja é missão e adoração na mesma sala. Porque o texto termina assim. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Sila estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos, os magistrados, e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados ao saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora, ou seja, publicamente, e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, para onde eles voltam? Voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram. Eu já estou na nossa conclusão. Segura aí. O que nós temos aqui não é vaidade ferida. Não. Paulo está pensando, os comentaristas são unânimes nisso. Paulo está pensando em quem fica em Filipos. Quem que fica em Filipos se ele sai de fininho? Lídia, a menina liberta, o carcereiro e todos os seus familiares. Se Paulo sai de fininho,
rotulado como um agitador, um tumultuador ali da cidade, aquela igreja recém-nascida carregaria esse rótulo. O carcereiro, que era um funcionário público, iria herdar um problema em dobro. Então, Paulo usa o direito que Deus deu a ele de cidadão romano, não para ele, mas como um escudo para aqueles que tinham ficado. Eles são obrigados a admitir o erro em público. E aí o verso 40 fecha tudo. Voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos. Uma pergunta para você refletir. Estaria a menina grega com eles? Muitos comentaristas entendem que é muito provável. Nós estamos falando de recém-convertidos na mesma cidade. Vão para a casa de Lídia e ali o texto diz que ele encontra os irmãos. Se, o texto não afirma com certeza, mas se essa menina estava nessa casa, perceba o seguinte: 3 etnias. Lídia, asiática de Tiatira. A menina grega e o carcereiro romano. 3 classes sociais diferentes. A comerciante de púrpura, roupa de imperador, né? Púrpura é roupa de imperador. Classe alta. A escrava, que diante da lei romana era uma pessoa classe baixíssima. E o funcionário público, classe média. 3 religiões. A piedade judaica, o forte de Lídia, né? O forte misticismo grego e a religião do Estado, a quem afirmava que César era o Senhor. Pastor, por que está falando isso na conclusão? Para você perceber o que é o Evangelho. Não existe nenhuma força natural em Filipos, em nenhum lugar do mundo, capaz de alcançar essas 3 pessoas e colocá-las debaixo do mesmo teto. Não é afinidade, não é classe, não é etnia, é o Evangelho, é a missão, é a igreja. Só o Evangelho faz isso. E repare numa coisa. Dos 3, Lucas só dá nome a um. A menina não tem nome. O carcereiro não tem nome. Mais de 2000 anos de Bíblia e muito mais, e nós não sabemos como eles se chamavam. Só sabemos o que Deus fez com eles. Sem rosto. Exatamente como o teaser. Porque o que importa nunca foi quem eles eram. O que importa é o que Deus está fazendo. Eu não sei o que aconteceu com aquela bebê do senhor que eu conversei no corredor da UTI. Eu não fui visitar aquela família, eu não soube o desfecho e talvez eu nunca saiba. Deus levou Paulo para uma menina que não o procurou. Um açoite que ele não merecia. Uma cela que ele não escolheu. Mas no fim daquele corredor, um homem com uma espada na mão, que nunca esteve na agenda daqueles missionários. O que Deus fez? Aquele homem que amarrou os pés de Paulo no tronco à noite, serviu o jantar para o apóstolo Paulo de madrugada. Talvez você que está me ouvindo pela internet, você que está vendo essa gravação, ou você que está aqui, você esteja se sentindo como carcereiro.
Você não estava procurando Deus. Você nem sabe por que você veio aqui hoje. Você olha para pessoas como nós e fala, essas são pessoas que já acharam o caminho, diferentes de mim. Não, não é verdade. O que essa história nos mostra é que Deus já fez um terremoto inteiro por causa de um homem só. Então as palavras de Paulo, aquele homem, ainda ecoam como um terremoto na sua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele não teve tempo de melhorar nada. Ele tinha uma espada na mão, 5 minutos para tirar a vida. Mas ele creu. Ele creu. E se você está achando que essa história não é para você, não é com você, porque você já está aqui há anos, você conhece as respostas, você sabe cantar os hinos, vigia. Aquela menina dizia coisas absolutamente verdadeiras. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles sabem o caminho da salvação. Estava tudo certo na frase dela, mas aquilo não a salvou. Dá para dizer coisas certas sobre Deus e não pertencer a Deus. Hoje nós falamos que a missão mexe com a cidade. A IPVM mexe com São Paulo. Não acha que a gente vai ser queridinho da mídia, dos jornalistas, da cultura? Eles querem e se terão oportunidade vão nos açoitar na mesma proporção que nós formos fiéis ao Evangelho. Hoje nós vimos que a adoração atravessa paredes. Aprenda a cantar, a adorar ao Senhor antes do terremoto. Guarde isso. Porque depois do terremoto, Deus te livrou, aí você fica cantando. Antes do terremoto. Porque isso impacta a sua vida e quem está ao redor. E igreja é missão e adoração na mesma sala. A gente tende a querer ao nosso redor pessoas parecidas com a gente. Mas a missão é de Deus, não é nossa. E pode ser que o carcereiro esteja no plano de Deus para IPVM. A missão, no fundo, nunca foi nossa. É dele, do começo ao fim.